Amém? Deus abençoe a todos vocês, né? Quando o Espírito Santo toca em nosso coração e faz você ter um desejo de estar na presença dele, não resista, né? Não se tranque. Dê liberdade ao Espírito Santo trabalhar em sua vida. Muitas vezes não queremos dar essa liberdade, mas Ele sempre está batendo a porta do seu coração. Você pode ficar sentado. Eu vou ler uma escritura que está em Efésios, no capítulo 6 e no verso 13. Isso nos vai ajudar bastante a compreender algumas coisas. Talvez voltamos nesse capítulo novamente para dar um andamento e entendimento. Como é que é a noiva de Cristo mesmo? Mas vamos ler então. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficai firme. Feche seus olhos. Pai, uma pequena escritura, Senhor, com um peso muito grande para nós, Pai. Que possamos ter responsabilidade e reconhecer a Tua palavra. Sabemos, Pai, que essa palavra é para a vida eterna. Quando um filho se encontra com as palavras de Deus e o Espírito Santo toma a sua vida, ele é uma nova criatura. Seus interesses já não são mais desse mundo. Sua vida é transformada. Mas que possamos ter esse desejo profundo em nosso coração para receber a palavra com alegria. Peço isso, ó Deus, abençoa os teus filhos que estão reunidos essa noite aqui e que eles possam sentir a tua presença em seus corações, Pai, e que possamos regozijar diante da tua presença. Tudo isso eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Poder sentar, meus irmãos. Desculpe, é costume, né? Vamos falar sobre essa questão desse assunto. Eu queria usar algumas mensagens que o irmão Brana trouxe referente a um pensamento. Muitas vezes falamos sobre Apocalipse 13 e logo referimos à igreja, né? Aqui não tem, em Itajaí tem um quadro, né? Mostrando, e referimos à igreja. E nós já estamos sabendo muito claramente, aqueles que estão acompanhando há muito tempo, que sabemos que a igreja, ela não recebe a revelação. Ela recebe uma parte da palavra. Mas um filho de Deus, ele não pode viver por parte de palavra. Ou ele recebe toda a palavra, ou ele vai ficar trancado em partes. E qual é o benefício de receber toda? É a bênção. Qual é o benefício de não receber toda? Você está trancado no passado ou por futuro. Não vai ajudar você em nada, porque vira uma denominação.
E logo percebemos, por algumas expressões que estão em Apocalipse, capítulo 3, que ela diz: sou rica, de nada falta, não preciso do noivo, se lembra? Não preciso de você, estou muito bem. E isso coloca ela realmente, como a palavra diz, está nua, cega, né? E a gente pode dizer assim que seria uma loucura. Está, irmão Branham gosta de usar essa expressão, demente. E isso, sabemos que essa igreja é muito bem formada, ela é religiosa, ela faz todas as partes, ela está dentro da religiosidade, ela vem aos cultos, ela faz tudo isso. Mas esqueceram de uma coisa importante: a revelação do tempo, da hora. E daí você diz assim: mas irmãos, só precisa da revelação para você conhecer o dia e quem é Cristo para você. Muitas pessoas falam: não, eu conheço, eu aceito Cristo, eu aceito isso, eu aceito aquilo, mas só aqui, na voz. Nunca teve uma experiência em relação a Cristo. E eu queria entrar um pouquinho, usando algumas coisas que foi colocada no passado para nós entendermos. Efésios 13, que é uma questão, irmãos, se a gente pegar Efésios 13 e ler ali está a relação de como uma noiva de Cristo deve se vestir. Você vai dizer assim: sim, mas eu vou chegar depois ali. Eu quero chegar um pouquinho antes, depois dessa situação toda ser formada, eu quero colocar isso bem claro a você. Porque também diz em João 17:17, você percebe quando ele está falando de uma questão da verdade, que fala-se da parábola e também fala de Gálatas. A gente vai em Gálatas, capítulo 5, né? Porque ali dá uma referência de 5 manifestações que a noiva também tem. E a primeira manifestação que ela tem é amor a Cristo. Grave isso. Se você tem amor a Cristo, é uma das manifestações. E uma das manifestações também que a gente tem que segurar é a verdade. Porque a verdade, ela não está no homem. A verdade é a própria manifestação da palavra de Deus. Se você não crê que essa Bíblia é Deus em letra, você nunca vai segurar essa verdade. E aqui fala em João, olhe bem o que ele diz. Ele diz assim, João 17: santificai na tua verdade. Ou um pouquinho antes, ele vai dizer: permanecei, pois, tendo os vossos lombos cingidos com a verdade. E Jesus nos diz em João 17:17: santificai a tua verdade na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Mas por que ele reforça tanto isso? A palavra é a verdade, a palavra é a verdade. Daí você vai seguir várias igrejas que estão, todas elas dizem: a palavra de Deus é a verdade. E agora, como ficamos no nosso pensamento? Uma igreja diz que a palavra de Deus é verdade, eu prego a verdade, eu prego isso, eu prego isso. Como são questionado isso? Sai o homem e deixa Deus usar essa palavra. Agora eu vou dizer uma coisa para a igreja, preste bem atenção. A palavra tem que estar vivificada em sua vida. Esse é um ponto que a gente deve entender muito. Se a palavra está aqui, está na tua boca, está na sua vida, e ela não está vivificada, você tem que estar preocupado. A palavra, ela é manifesta ao Filho de Deus. Por quê? Vou usar um versículo que você conhece bem. Hebreus 13:8. A igreja se lembra? Ontem, hoje e eternamente, não é isso? A igreja não confirma isso assim, ó: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E a noiva? Você já pensou na questão da noiva? A noiva é a mesma coisa.
A noiva, ela está fundada na mesma versículo. O que Deus está querendo fazer é que a noiva ela se torne a mesma coisa que Cristo foi. Vou fazer outra pergunta para você. Você veio da onde? Da eternidade. Cristo veio da onde? Da eternidade. Cristo fala só o que o Pai está trazendo a Ele. E a noiva? Tudo que Cristo traz, a noiva fala a mesma coisa. Começo, meio e fim. Você está indo para a eternidade, irmão. Então você tem que falar a mesma coisa que Cristo fala. Cristo é o seu noivo. Essa questão, estamos falando de um noivado para você entender aonde você está parado. Porque o próprio Jesus usou uma parábola para isso. E você vai pensar assim, mas que tipo de parábola que ele usou para falar sobre essa questão? Você pega em Lucas, vamos achar Lucas aí, capítulo 5. Vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Capítulo 5, verso 8, você pode acompanhar na sua Bíblia. Que a mulher tendo 10 dracmas, pô, mas Gálatas tem 9, aqui tem 10. Calma, vamos chegar lá. Moedas ou dracmas de prata, se ela perder uma dracma, não acende uma candeia, varre a casa, procura diligentemente até encontrá-la. E quando ela encontra, ela chama os seus amigos, os seus vizinhos, juntos dizendo: alegrai-vos comigo, pois encontrei a peça que havia perdido. Daí você diz: isso tem a ver com a noiva de Cristo? Amém. Você vai perceber coisas aqui que você vai dizer assim, mas como? O que tem a ver 10? O que tem a ver prata? O que tem a ver dracmas? Aqui no Ocidente, no Oriente era de um jeito. No Ocidente, nosso aqui, quando casamos a gente coloca uma aliança, simbolizando eternidade, porque uma aliança é um círculo, ela não tem começo e não tem fim. Então a aliança é colocado no dedo. Mas no Oriente os casamentos eram diferentes, era colocado dracmas. A mulher usava uma dracma, uma mulher casada tinha que ter 10 dracmas. Aqui está a chave. E vamos acompanhar, vamos lá em Gálatas, só para a gente entender, já que estamos entendendo o assunto. Você vai em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Isso nos dá uma referência. Escute bem aqui. Aqui está falando de fruto do Espírito, mas está relacionado à questão da mulher, a noiva. Você é uma noiva? Então olhe bem o que está dizendo aqui. O amor é um fruto do Espírito. O amor expressado ao seu esposo. Você está entendendo aqui? Daí vai levando os outros frutos ou as outras coisas formadas. Então ela tem que ter amor, ela tem que ter gozo, porque o gozo é a questão do amor. Você está em confiança em seu esposo, você tem segurança em seu esposo. Depois ele vai passar para a paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Aqui está 9 requisitos da esposa de Cristo. Você poderia meditar nesses 9 requisitos. Mas na parábola Jesus está dizendo que é 10. E ele fala que perde uma dracma. Ele não fala que perde 10 dracmas. Ela perde uma. E ela está em desespero. Igreja, você está em desespero mesmo?
Ou está muito bom esse mundo? Tá bom, né? Fala para mim. Sem medo de errar. Tá bom. Aqui que está o problema. O desespero vai jogar você em quê? Para frente. Se eu perder uma dracma, todos nessa era perderam essa dracma. É isso que eu fico pensando. Todos perderam essa dracma. E parece que não estamos em desespero. Precisamos de quê? A primeira coisa que ela diz, que está aqui, ó, quando ela começa a trabalhar, ela precisava acender uma candeia, ou acender a luz, para ver aonde ela perdeu a dracma. Mas ela tem amor, ela tem bondade, ela tem gozo, ela tem paz. Mas está faltando uma. E olha, quando você se depara com essa moeda, ou com essa dracma, você começa a entender que ela precisa acender a luz. Você sabe o que é luz? É a própria palavra de Deus manifesta para a nossa vida. Agora existe uma chave. A palavra de Deus é luz que revela o que precisamos ou o que perdemos. Escute aqui. E o que ela fez, a segunda vez que ela fez uma faxina na casa. Outra coisa que acontece em nossas vidas, irmãos, que eu quero que você olhe bem e seja sincero para você. Você não precisa responder essa pergunta, mas eu quero que você guarde elas na mente. Você faz inventário na sua vida? Você faz um inventário e vai dizer assim: hoje eu sou essa pessoa, e agora daqui a uns dias eu mudei, eu melhorei a minha vida? Esse inventário você deve fazer. Mas estamos mais preocupados, sabe com o quê? Sabe com o quê? Quantos sapatos eu tenho dentro do meu armário? Quanta roupa eu tenho que vestir? O que falta lá? Isso são coisas naturais, não tem problema. Mas estou mostrando uma coisa: você faz um inventário da sua vida? Porque a coisa mais difícil da nossa vida é mudarmos. Aqui está errado, e agora eu quero melhorar para não fazer mais aquela coisa errada para o meu noivo, que é Cristo. Essa é a parte mais difícil. Você vê como muita gente perde essa batalha. Por quê? Será que a palavra que está em Gálatas não forma o nosso pensamento? Amor? Eu vou dizer uma coisa para você. Quando você ama, até no mundo aí fora fala assim, as pessoas fazem até loucura, né? Por causa de amor, né? Você percebeu só um detalhe? Estou falando do mundo para dar uma referência às nossas vidas. Quando nós amamos, a gente entrega de corpo e alma a nossa vida. E quem estamos falando? De Jesus Cristo. Nós entregarmos a nossa vida completa. Escute aqui, ó. O irmão Brana fala assim na mensagem Segunda Vinda do Senhor. Ele diz assim: agora, na bendita palavra, eu desejo ler apenas um versículo ou uma linha, ou duas, no Evangelho de Lucas 15, capítulo 15, versículo 8. Ou qual a mulher tendo 10 dracmas de prata, se perder uma peça, acende a candeia, varre a casa, busca com diligência até encontrá-la. E achando, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, pois encontrei o pedaço que havia perdido. Agora, isso pode parecer uma escritura muito estranha para a segunda vinda de Cristo, mas esta falando da segunda vinda de Cristo. Como você está como noiva de Cristo? Agora estamos falando um conjunto, não estou falando só para as irmãs, estou falando para todos nós. Como estamos com essa diligência, essa preocupação? Irmãos, sem medo de errar. Se nós não mudarmos, vamos ficar. E isso é uma coisa certa. O inventário é obrigado a fazer.
nas nossas vidas a gente tem que fazer inventário. Acostumamos com coisas que não nos ajudam. Muitas vezes é muito mais fácil se acostumar com coisas que não vimos. Olhe bem o que ele está dizendo aqui. Representando todo o sistema, chegando à conclusão. O que ele quer dizer com isso? Essa mulher tinha 10 dracmas, que simbolizava a sua virtude. Amor, bondade, longanimidade. Vou falar da 10ª depois. Mas escute bem o que está acontecendo aqui. 10 é uma conclusão. Quando você olhar na Bíblia, 10 é uma conclusão. Faz assim, ó. Finalizou, terminou, é 10. O número 10 é uma conclusão. Até na questão da escola, um aluno que tira 10, ele compreendeu toda aquela aula que a professora deu, e ela fez a prova e ele tirou 10. Ele concluiu aquilo com 10. Então 10 é um número que Deus usa. Olha só onde que ele usa. Antediluviano, Noé, ele era o 10º. Concluiu. Daquela hora que ele entrou na arca, ele era o 10º. Tudo acabou para lá e agora se torna outra coisa aqui. Abraão, a mesma coisa. Deus trouxe um filho. Quando ele entrega o seu filho, concluiu. A fé, a revelação tomou posse ali. Ali zerou, mudou outra, porque agora Abraão está falando de uma fé poderosa que Deus deu a ele, e ele tinha que passar para o seu filho, e o seu filho passar para o seu neto, e vai indo. Chegou a nós essa fé agora. Conclusão novamente. Você vai olhando que tem mais outras coisas que é colocado. 10 mandamentos. É 10. Conclusão. Não, abriu mais um mandamento? Não. É 10. Olha outra coisa que também tem aqui. 10 espias. Foi uma conclusão. Eles foram lá, não aceitaram, acabou para ele. Voltam para o deserto. E todos esses 10 espias que foram lá morreram no deserto. E toda aquela geração morreu no deserto. Só Josué e Caleb. Conclusão novamente. Você está vendo o que é o 10 da Bíblia? E olha, você vai ver Moisés, vai ver os talentos de prata que estou falando aqui, Jesus falou. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui. O dízimo. Daí eu vou dizer o que ele está dizendo. Eu vou ler aqui para você dizer. O dízimo é a 10ª. Representa todo o que é devido a Deus. Por que estou falando isso? Irmãos, eu nunca vi dízimo de outra forma. Vou explicar para você entender. Não quero entrar nessa questão, porque um dia eu queria pregar sobre isso, porque muitos irmãos me perguntam aí fora, mas um dia eu vou falar. Eu vejo o dízimo como bênção. Não existe mais outra maneira para se ver. Sabe por quê? Não existe isso. Todos que receberam como revelação, eu vejo a vida deles prosperar. Se tu faz dar dízimo forçado, pare um pouquinho. Arrume primeiro isso. Dízimo é uma pura revelação. E é finança. Porque se Deus colocou isso para você aprender finança. Mas não é esse assunto. Não vou entrar nesse assunto em relação a isso. 10 pragas no Egito. Acabou com o Egito. 10. Você está vendo o que estamos falando? Tudo é 10. Um ciclo. Acabou o Egito. Olhe bem. Então o Egito se acaba nessa estrutura e você começa a aprender. O número 10 representa uma conclusão referente a entrar o ciclo completo. E a noiva agora, dessa parábola, tem 10 o quê? Dracmas. Você percebeu que ela é 10? E ela perdeu o quê na parábola? Uma. E ela precisa urgentemente resolver esse caso, porque senão ela perde o ciclo. Amém? Você está vendo? Amém? Ela perde o ciclo. Agora você percebe umas coisas que é interessante. Então o 10 é a questão que Deus usou para concluir as coisas. Você sabe que você perdeu agora?
você perdeu uma coisa que está nessa era. O irmão Brana usa uma expressão, vou usar essa expressão para depois dizer o que nós estamos... Se a gente não se prestar atenção, a igreja de Deus foi formada por revelação. Olhe bem, a igreja de Deus foi criada por revelação. Outra coisa, o irmão Brana chega e aponta assim: Deus está aqui. Outro ponto da chave. Se Deus está aqui, o que você está vendo? Em que tempo estamos vivendo? Em que hora estamos vivendo? É cumprimento de Escritura. Ele tem que estar aqui, porque Ele diz que cuidaria de nós, Ele protegeria de nós. Então o que está acontecendo com nós? Será que a gente está acendendo a candeia para ver as condições? Estamos limpando a nossa casa para o quê? Achar a que perdemos? Está fundido em quê? Saber o tempo que estamos vivendo, irmão. Muitas vezes o irmão Arantes fala aqui: olha o tempo que estamos vivendo, a hora que estamos vivendo, e parece que passamos por alto o que eu estou falando. Abre esse pensamento, olhe para fora, olha a condição do mundo, olha a condição da igreja, olha as condições, o tempo está à porta. O problema, o culpado somos nós. Você está percebendo uma coisa? O culpado somos nós, porque nós temos que fazer a faxina, nós temos que pegar a luz do Evangelho e colocar em nossa vida, não é nos outros. Se você está pensando que é os outros, aquele lá tem que mudar, aquele outro irmão tem que mudar, o meu filho tem que mudar, a minha filha tem que mudar, não é eles, é com você. A palavra de Deus está falando, é com você. Acontece muito assim, irmãos. Eu posso dizer isso de conhecimento. Daí Deus vai trabalhando no teu coração, daí tu começa: esposa, tem que ser assim, tem que ser assim. Não é nada disso. É verdade. Reflita Cristo. Você, como irmão, reflita Cristo de toda a tua força. Aquela pessoa que está no teu lado, se é a esposa ou o esposo, ele vai ver que você tem uma coisa que ele não tem. Você percebeu o que estou falando aqui? As pessoas percebem isso, as pessoas sentem isso, as pessoas querem estar próximo de você se você tem isso. Como estamos? Qual o inventário que você está fazendo? Olha aqui. Escute bem. Pedro fala assim, 1 Pedro, vou usar escritura para a gente se acostumar com bastantes escrituras. Sabendo que não fostes redimido com coisas corruptíveis, como prata ou ouro, da vossa vaidade, recebida pela tradição dos vossos pais. O que ele está querendo dizer? As tradições, porque está falando para os judeus: vocês têm tradição disso, tem que lavar o jarro, tem que lavar as mãos, tem que fazer isso, tem que tomar banho depois de vir na feira, tem que fazer um monte de coisas, que Jesus nem condenava tudo isso. Daí ele está dizendo, são tradições dos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como deu um cordeiro sem defeito e sem mancha. Você recebeu Cristo, não é tradições. Essa nossa igreja não tem que viver em tradição. Quantas tradições a gente aprendeu atrás que temos que largar agora? Vou dar uma tradição que talvez choque você, como igreja de Deus. Não, chegou uma convertida nova, eu vou usar uma irmã porque é mais fácil. Chegou uma convertida nova, ela chega ali com o jeito dela, ela está ali com brinco, está com tudo envolvido nela. Daí você diz assim: não, você tem que tirar isso, você tem que tirar isso, você tem que botar uma saia, você tem que tirar esse brinco, você tem que tirar... Está tudo errado. Quem é que faz a obra? É o homem ou é Deus? É Deus. Tenha calma, meu irmão, tenha tranquilidade. Quer mudar aqui, é você que está fazendo a obra então. Escute bem o que o irmão Brana fala. Preste bem atenção, vou dar 2 exemplos para você. Irmão Brando está pregando na África, está pregando para índio. Aquelas mulheres estavam todas nuas, de seio de fora, todas nuas. O Espírito Santo desce, no outro culto, elas estão vestidas. Quem disse para ela?
Foi o irmão Brana que repreendeu dentro da congregação. Ele não repreendeu nada. Se fosse outro pregador, eu não vou pregar para essa audiência. Você está entendendo? No outro dia, todas elas veio tampadas. Tradições, maus costumes, destruímos muitas coisas. Dê liberdade para o Espírito Santo. Daí você vai dizer para mim, mas irmão Arão, tem um monte de coisa que tem que resolver. Tranquilidade. Quando o Espírito Santo trabalha, é Ele que muda. Você está entendendo? Olhe bem. E daí Salmo fala assim, escute bem, 12:6. As palavras do Senhor são palavras puras. Não é do irmão Arantes. O irmão Arantes não criou a regra. São puras, como prata refinada em fornalha de barro, purificada 7 vezes. Em Salmo já está dizendo, ó, sabem que tempo estão vivendo? Na 7ª era, somos purificados 7 vezes mais. Então a fornalha que está forjada a essa dracma de prata para nós que estamos perdidos, ela está sendo refinada em nosso coração, irmão. O que nós precisamos, e Deus está dando a nós todos os dias, é revelação. E Deus usa também Salmo 66:10 para dizer, pois tu, ó Deus, nos provaste como se prova a prata. Quem que provou? Foi o diabo que te provou? Aqui a Escritura está dizendo em Salmo 66:10, Deus, tu estás nos provando como se prova a prata. O que ele está dizendo? Com fogo. Mas não queremos, né? Sabe por que ele prova nós com fogo? Eu vou te explicar por quê. O simbolismo está dizendo é tirar as escórias que ficaram nas tradições, nos costumes, nas ideias e colocar uma coisa. Você é longânimo? Você está entendendo o que eu quero fazer? Você é longânimo? Você espera pelaquele irmão que ainda está começando, está amadurecendo, está cheio de falhas, e você é longânimo? Talvez você possa ser bondoso, mas um exercício de longanimidade é uma coisa difícil, né? É verdade, eu quero dizer que longanimidade é uma coisa assim, tu chega aqui, daí tu chega lá, daí assim, pô, ainda não. Ô Senhor, ajude meu irmão, talvez você faça isso. Daí no outro dia você chega aqui, daí chega lá uma semana, 1 ano, 10 anos, daí tu já começa a perder, como diz a palavra, a paciência. Não, tenha longanimidade. Saiba quem que está fazendo a obra é Deus. No tempo certo Ele faz a obra. Agora você tenha esperança. Agora preste bem, a palavra esperança, ela está fundada numa coisa importantíssima para você saber. Esperança não é uma coisa que você está dizendo que está esperando e agora, não deu certo. Não, cada vez mais esperança você tem, mais convicção que vai ser grandioso aquilo. Você entende? Abraão, ele esperava o filho da promessa, passou 25 anos, mas ele estava com mais convicção que aquilo seria grandioso. O problema é que a gente espera de um jeito que passa um mês, meu Deus, acho que não vai acontecer, passa 1 ano, daí acabou, ele já nem mais pensa naquilo. É isso que acontece com nós. Acabamos com isso, irmão. Sabe por que acabamos com isso? Eu vou dizer uma coisa para você, você é eterno. Você não é isso aqui. Eu não sou isso aqui. Você é eterno. Então por que está tão preocupado assim? Pense nisso. Isso é uma mudança de pensamento. Agora escute bem o irmão Brana falando na segunda vinda do Senhor. É mais tarde que pensamos. Ele fala assim: não vamos à igreja para ocupar o banco. Se você, olha só o que ele está dando. Ele está dando uma referência para a gente dizer, não vem à igreja para ocupar banco. Não vamos à igreja para ouvir um bom sermão. Nem vamos à igreja para ouvir boas músicas. Todos eles têm o seu lugar. Veja o que ele está querendo dizer. É bom isso, você vir escutar uma boa música, né? Tocada, cantada. É bom você escutar um sermão. É bom, tudo isso, mas não é isso que ele está querendo referir. Escute bem o que ele vai dizer aqui.
todos eles têm o seu lugar, mas o que é melhor, irmão, a igreja fazer checar com Deus e a salvação de nossas almas. Você vem se checar com Deus ou fazer um exame com Deus e saber que você está buscando o quê? Salvação da sua alma. Pois o dia da redenção está próximo. Jesus Cristo, o Filho de Deus, comparou isso. E ele disse a uma mulher, e em nosso assunto, esta noite, encontramos que essa mulher, seu marido tinha ido. Está falando da dracma lá, você se lembra? Ela tinha perdido uma das dracmas. Agora, eu vou tentar explicar isso. Hoje, uma mulher é casada, ela deve usar uma aliança de casamento com um sinal de que ela é casada. Isto é para evitar que outros homens tenham algo a ver com ela. Eles olham e veem, e ela é uma mulher casada. Naquela época, eles não tinham aliança de casamento, eles tinham uma dracma, são dracmas, eles chamavam de dracmas, eles colocavam na cabeça, tinham 10 moedas, e aí em volta da cabeça deles. E isso era um sinal de que eles era uma mulher casada. Nenhum homem deveria brincar com eles, nenhum garoto deveria brincar ou fretar com eles. Eles eram casados. O que ele está dando de referência aí? Você consegue entender isso na questão espiritual, irmãos? Vamos entender isso agora. Olhe para o lado espiritual. Aonde a igreja freta? No sistema, na denominação, porque ela escuta ideias humanas, coisas do homem. Vou dar um exemplo para ti. A igreja católica, ela usa umas maneiras que não está na escritura. Ela diz que a igreja é a irmandade. E ela confia no Papa? Não, o Papa para ela não é a situação, é a igreja. E isso coloca em vários cheques algumas coisas. Ela diz que o corpo de Cristo, quando você toma a ceia aqui, é literal. Enquanto os protestantes dizem que aquilo ali é o que é uma manifestação de mostrar aquilo, não que é literal. Por isso, quando você passa na igreja católica, todo católico faz o sinal da cruz, porque ele diz que o corpo de Cristo é literal, está ali. E isso leva a um outro assunto. Porque se lembra quando aconteceu lá, quando Jesus fala, quem não comeu meu corpo, não bebeu meu sangue, não tem parte comigo. Eles tomaram aquilo literalmente. E se lembra quem é que tomou literalmente aquilo? Foram os 70 que foram embora. Você percebeu? É o que acontece na estrutura da igreja católica. Não foi literal aquilo que Jesus estava falando. Ele estava mostrando o que ia acontecer. Eu sou o pão do céu. Olha aqui, ele vai levar para outro caminho aqui, ó. Ele vai dizer sobre isso, né? Ele diz assim, ó. Eles colocaram na cabeça, tinha 10 moedas, e ia em volta da cabeça deles. E isso era o sinal de que eles eram uma mulher casada. Ó, se alguém vê, houve um tempo em que a igreja devia fazer um inventário para descobrir se você tem todas as moedas. Você é a igreja? Preste bem atenção. Talvez isso é uma pregação meia dura, mas eu quero que você entenda. O irmão Bruno está falando assim, ó. Houve um tempo que a igreja tinha todas as moedas. É um tempo de fazer um inventário para descobrir se você tem todas as moedas. Deveria ser agora. Está ficando escuro, ele fala. As próximas assombrações e nuvens da civilização destruirá, todas estão paridos sobre a terra. Irmão, sabe por que ele fala de civilização? O irmão Brana fala, talvez eu vou dar uma referência para você.
A civilização não é de Deus. Ficou difícil? O irmão Brana fala na mensagem que a civilização não é de Deus. Por que você... Mas irmão, a civilização não é de Deus? Vou explicar por quê. Um homem sobre o outro homem mandando, está errado. Você começa a entender assim, ó. A civilização, ela é criada assim, ó. Um homem controlando o outro homem. Você vê aí política? Um homem controlando o outro homem. Isso é civilização. Israel não tinha homem controlando ninguém. Quem controlava era Deus, através de um homem profeta que falava o que Deus estava dizendo. É totalmente diferente. Não é aquele homem que estava controlando Israel, era o próprio Deus. Tanto que ele mostra na caminhada a coluna de fogo, ele mostra a nuvem. Siga. Não é você sendo controlado com homem. O que as igrejas fazem? Elas criam reis. Ela cria homens que estão na frente e dizem assim: vamos fazer isso, vamos agir desse jeito. Se é do homem, é denominação. Você está entendendo o que está aqui? Por isso que irmão Brana falou: a civilização não é de Deus. O homem sempre foi liderado pelo Espírito Santo. É uma coisa fina, irmãos. Por isso que eu estou falando aqui para os irmãos, mas quem vai colocar essa revelação no coração de você é o Espírito Santo. Você começou a entender o que a civilização é? Vamos pegar aqui mais um pouquinho aqui na frente. Ele vai dizer assim, ó. A civilização. Estamos vivendo em uma época tremenda, quando há maldades. Pessoas que vão à igreja apenas por fingimento. Pessoas que vão à igreja para tentar se esconder da maldade. Pessoas que vão à igreja e professam cristianismo e vivem com o resto do mundo, bebendo, fumando, jogando, mulheres imorais, vestidos de roupa que não deveriam usar, nem em seu quarto, mas vão na rua, diante. E o amor fraternal é uma coisa que está passado, quase. Não perdemos uma moeda, mas perdemos praticamente todas. Ele chega a bater nessa tecla. O que ele está querendo dizer com isso, irmão? Vivemos num tempo, irmãos, não quero até tocar nisso, mas vou só abrir um entendimento para você. Tem roupas que hoje as mulheres estão rolando lá, que fosse na década de 70, eles internariam ela nos manicômios. Internariam. Pode ver. Porque elas estão loucas. Eles internariam. Se você não percebeu, tem alguns espíritos ou modas, que a gente possa dizer isso, que toma aquelas pessoas e elas agem normal. Vou dar um exemplo para você, para ser muito claro para você. Essa roupa que eles falam que é a pele, né? A segunda pele. O que você diz disso? O que você disse se fosse um homem cristão? O irmão Brana tinha um crucifixo bem no seu carro para fazer o quê? Olhar para lá. Se você perceber, irmãos, eu vou dizer outra coisa que tem em demonologia. É assim, ó. Uma mulher dessa, se ela tem aquela unção de sedução nela, ela vem andando, há um espírito que vem na frente dela. Olha o que eu vou falar para vocês. Vem na frente dela. Se você tiver, eu vou dar um exemplo de um terminal de ônibus. Se ela vem andando, o pessoal está tudo olhando para cá, daqui a pouquinho todo mundo se inclina para aquela direção daquela mulher. E ela passa assim, vai virando uma sedução. Por isso que o irmão Brana fala assim, ela leva mais gente para o inferno que todos os bares daquela cidade. Você já pensou nisso? Pare numa praça ou vai no centro da cidade, senta no banco, veja quantas mulheres vai aparecer cristão. Você não consegue contar no dedo. Eu não estou dizendo uma cristã, uma roupa. Eu estou falando isso não por maldade, estou falando isso por realmente o que está acontecendo. Por isso que o irmão Brana fala assim, nós perdemos, acho que 10 dracmas, não perdemos uma não, no sentido disso. Irmãos, é difícil isso, mas o costume, o Espírito nos
vai sendo pego. Por isso que eu falei, eu acho que foi no último culto, acho que você escutou isso, né? Que a igreja efesiana só tinha 12. Uma igreja de Paulo com 12 homens, 12 irmãos. Sabe o que é isso? Aqui a gente está com mais de 12. 12. Daí você diz, mas como, irmão? A igreja de Corinto era maior, mas é uma igreja carnal. O Paulo sempre falou isso. Eu tratei vocês com leite, mas uma igreja revelada só tinha 12. Você entende o que estamos vivendo agora? E ele vai continuar aqui, o irmão Brana vai dar mais umas referências só para a gente ajudar, irmão. Isso é para o nosso benefício. E o amor fraternal é uma coisa que está passado, quase. Não perdemos uma moeda, mas perdemos praticamente todas. E ele vai entrar aqui. E está ficando noite, lembre-se, o seu marido retornaria. E se ele encontrasse uma dessas moedas, isso mostrará que ela havia sido marcada como prostituta. Daí cai numa situação que você vai entrar num assunto que ele vai dizer, porque era lá o costume de lá. Quem pegava, o próprio sacerdote, via que existia um problema, ele segurava aquela moeda daquela mulher que era casada. Escute bem isso. Vamos aqui, segunda vinda do Senhor. Cada um daquela moeda, se nós apenas tivesse tempo, mas eu não vou tentar manter a minha palavra o mais próximo possível. Eu poderia dizer a você que cada uma destas moedas significa, foi colocada ali, cada moeda significa uma certa virtude daquela mulher. A primeira significa seu amor para o seu marido. O que a gente está perdendo mesmo aí? Que o irmão Bruno falou. O que esse mundo está morrendo? Pelo quê? Pouquinho de amor. O amor, esse amor que está acontecendo nesse mundo, ele está se tornando pervertido. Há interesse no meio. Você entende? Você sabe, né? Você está percebendo as coisas. Existe um amor pervertido que parece ser amor, mas não é. É tudo jogo de interesse. Cuide com isso, irmão. Daí você diz, irmão, eu não vou pegar, eu estou na igreja. Não, cuide com isso. Isso é um espírito. Então, esse amor que ele está colocando uma ideia para a gente entender o que está acontecendo com as nossas vidas. Ele diz assim, ele vai fechar aqui. Cada moeda significa uma certa virtude daquela mulher. A primeira significa o seu amor pelo seu marido. A segunda, a sua promessa de virtude de vida limpa para ele. O terceiro e o quarto e o quinto, até o nono e 10º. Se você quiser procurar, olha em Gálatas, ele vai aplicar Gálatas 5. Você descobrirá que aquela mulher representa a igreja. E a igreja é uma esposa desposada com Cristo. E a tábua que a igreja deveria usar é encontrá-la em Gálatas 5. O que ele está dizendo? Você, a igreja que está aqui, ela tem que ter aquilo em seu coração. Amor, alegria, paz, longanimidade, mansidão, paciência. Essa é a tabuleta que deve ser usada na igreja. Amor fraternal, bondade, companheirismo. É essa mulher, quando devia ter escurecido, que ela percebeu que tinha perdido uma daquelas moedas. Vou levar para você entender. Você se lembra desse quadro? Está aqui, ó. Esse é o quadro. Chega num ponto que é a era de Laodiceia. A lua, quando você se lembra que o irmão Bruno desenhou, botou a lua e um risquinho fininho, né? Isso não existe. Ele só botou por uma representação. A era de Laodiceia é cega, está na escuridão. A noiva saiu a tempo desta era. Ela está em lugares celestial. Então, todos que estão dentro dessa era estão em escuridão. Por isso que você preste bem atenção, irmão. Você diz, mas essas igrejas todas, irmão, o que aconteceu? Ela escutou o grito, ela escutou o alarido. Sabe onde que está o grito? Foi de um profeta. Um alarido saiu da boca de um homem.
mas quem era o profeta era Deus, sobre uma mensagem. Então você não confunda, a igreja que vai entrar para a tribulação é o pessoal que está dentro da mensagem. Só a noiva sai dentro dessa mensagem do alarido. Por isso que você vê tanta confusão dentro da igreja. Quem é que persegue a noiva? A igreja, meu irmão. Você está entendendo aonde as coisas começam? Você disse, quem vai perseguir vai ser o mundo? Nunca! É a própria igreja vai perseguir nós. Você está percebendo? Você de repente, vou explicar para você, de repente, levanta o irmão. Eu posso dizer que irmãos que saíram daqui, que tristeza. Tristeza. Sabe por quê? Presta bem no espírito que eu vou falar para você. Vê se não é isso que estou falando. Se eu estou falando uma coisa errada, depois você venha e me corrija. Uma pessoa que sai da presença, da revelação do Espírito Santo, ela persegue a igreja. O que ela faz? Ela começa a falar mal dos irmãos. Ela começa a falar mal da igreja que pertence. Ela começa a falar mal um monte de coisa. Por quê? O Espírito saiu já dela. O Espírito Santo não pode habitar mais nela. E ela começa a descarregar. Pode ver? Você percebeu isso? Fica desconfortável e começa. Então ela está na era de Laodiceia. Você já viu uma noiva reclamando? Se é a noiva de Cristo. É verdade. Daí a gente cai numa situação que você deve entender o que está acontecendo nesse tempo. E eu quero ler, deixa eu ver se eu pego aqui o que... Já estamos quase finalizando, irmãos. Tinha uma parte aqui que eu queria usar para vocês. Vou ler primeiro esse pontinho aqui, ó. A mensagem é arrebatamento. Mas a igreja, a noiva, o arrebatamento é uma revelação para ela. Preste bem, a noiva sabe que o arrebatamento é uma revelação para ela, não é para a igreja, é para ela. É revelado a ela, que a revelação é a verdadeira noiva de Cristo estará esperando, porque aquela revelação é do arrebatamento. Agora, é uma revelação, pois a revelação é fé. Você não pode ter uma revelação sem ter fé. A fé é uma revelação, porque é algo que é revelado a você. A você. Não é revelado a um grupo, é diretamente a você. Você entendeu, irmão? A revelação é uma coisa assim, ó, ela vai direto a você, não vai a um grupo. A todos da igreja aqui receberam a revelação. Não, não é isso. É para você. Isso é bom, irmão, porque Deus está tratando diretamente com quem? Com você. Ele diz assim, ó, olha, escute também, daí ele usou essa expressão para dizer em Romanos 1,18. Porque a ira de Deus é revelada do céu. O que ele está querendo dizer? Porque Paulo está falando aos romanos, a ira é revelada do céu, para você se salvar, para eu se salvar. E o Senhor desceu do céu com um alarido, que é a bênção. Você está escutando essa voz, você está nesse tempo, nessa era, nesse momento. Então, a ira deve ser revelada no alarido. Irmãos, é como dizer assim, ó, Noé recebeu um aviso que ia ser destruída a terra com água, ele temeu. A mesma coisa hoje, nós estamos sabendo que essa terra vai ser destruída pelo fogo. Essa informação veio da onde? Não veio do homem, veio do céu. Isso é um alarido, é uma voz. E olha aqui que ele vai levar. Toda impiedade e falta de sabedoria dos homens que detêm a verdade em falsa sabedoria. O que ele está dizendo? Vários púlpitos, olha o que está acontecendo aqui, irmão. É outra coisa que eu quero que você entenda. Vários púlpitos falam mentiras. Vou abrir para você entender o que eu estou dizendo. Você sabe o que aconteceu com a igreja, uma das maiores da mensagem, Goiânia, né? Você já ouviu isso na internet, o que aconteceu com aquele homem, né? Você sabe o que estava acontecendo com aquele homem. Ele se fez rei àquela congregação.
que é fazer rei? Ele se tornou mais que Deus. Todos confiavam era nele, não em Deus. Quando Deus já rompeu a vida dele com um problema, aconteceu aquelas coisas todas que vocês sabem, está dentro da internet, eu nem vou contar o que aconteceu. Todo aquele povo ainda segurou naquele homem. Isso é o que é? Idolatria pura. Idolatria pura. Não é só lá, não é só Goiânia. É várias outras igrejas que o homem... Presta bem atenção como é que o homem faz, irmã. Hoje a gente tem uma igreja pequena. Se Deus fosse crescendo, se ela se tornasse com 2 mil membros ou 10 mil membros aqui nessa cidade. Isso não vai acontecer, mas eu estou te explicando o que acontece aqui. 10 mil membros. Daí eu vou aproveitar e vou crescer o meu nome. O que acontece? Irmãos, você deve provar o espírito que está naquele homem e você deve provar a palavra que sai dali, que não seja dele, que seja de Deus. Então, uma coisa que não acontece quando aquele homem se torna um rei e ele não fala isso para a congregação, porque é mais fácil ele ser rei e controlar o povo do que ele direcionar para Cristo. Se lembra do irmão Brana? O povo queria batizar no nome dele. Ele falou assim: se vocês fizerem isso, eu vou me afastar e vocês serão culpados disso. Isso é um homem de calibre. Ele não quer mostrar o nome dele. Vou mostrar um exemplo na Bíblia para você ver o que aconteceu. Moisés. Ele cresceu. As pessoas já estavam adorando ele, Moisés. Deus não falou assim: não, Moisés, você está errado. Ele era para entrar na terra prometida, mas ele já se achou e se irou. Não era para ferir a rocha 2 vezes. Cristo já tinha sido ferido por nós. E agora ele vai lá, bate 2 vezes naquela rocha. O que aconteceu? Deus tirou ele de cena, não deixou entrar na terra prometida. Por quê? O povo entrou em idolatria em cima de Moisés. Moisés devia berrar e dizer assim: não é isso, quem faz é Deus. Você está entendendo onde que está acontecendo? Quem faz é Deus. Quem salvou você é Deus. Glorifique a Deus com todo o seu coração. Tire os olhos do homem. O homem é um homem fraco, mas bota os olhos em Cristo Jesus. Você vencerá todas as batalhas. Deus dará um espírito realmente que vai conformar o teu coração e transformar a sua vida. Nunca confie na estrutura de um homem, ele vai cair. Confie em Cristo Jesus. É essa igreja que eu penso em ser formada, quando eu posso ver homens revelados e entendendo a palavra de Deus. Irmão, vamos ouvir um cântico e depois eu vou finalizar, né? Vamos ao hino número 187, para 262. 187. Come
15. Você é forte? Essa é uma pergunta que a gente deve pensar para nós mesmos. Porque Paulo fala assim, quando estou forte, estou fraco. Quando estou fraco, estou forte. Né? Olha só o que Paulo fala em Romanos 15. Mas vós, que sois fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos. Você está percebendo uma coisa aqui? Se eu acho que sou forte, só vai ter uma maneira de provar na minha vida que Cristo, aquele que é o forte, está vivendo em mim, se eu suporto os fracos. Quando eu vejo uma ação brusca contra irmãos fracos, eu fico pensando assim: em que nível você está? Escute o que vai dizer agora. Mas vós, que são fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Em vez que a gente assim, eu estou certo, realmente estou certo, é assim que deve ser, e aquela coisa toda, a gente faz uma briga, né? Bater fechar na água porque está dizendo que está certo. Não, suporte, marche. Você está ensinando graça para aquela pessoa, você está ensinando amor para aquela pessoa. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para a edificação. Você percebeu o segredo aqui? Você vai agradar a ele porque você está edificando ele na vida dele. Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito: sobre mim caíram as injustiças de que tem injuriado, porque tudo que dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Ora, o Deus de paciência, olha o que Paulo está falando, o Deus de paciência e consolação vos conceda o mesmo sentimento uns para os outros, segundo Cristo Jesus. Qual é o sentimento? Paciência, consolação, para que concorde a uma boca, glorifique ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmão, quando nós se apoiamos, vendo que aquele irmão é fraco e você faz e se apoia nele, nós concordamos em uma voz. E quem está sendo glorificado, sabe quem é? Deus. Por causa do quê? Da situação. Isso não é só na igreja, isso é no seu lar, no seu serviço, é em sua vida. Suporte, porque o próprio Jesus Cristo ele fez isso. E ele é o nosso mestre e Senhor, e deu o quê? O exemplo. Fechamos nossos olhos. Pai, a tua palavra sempre foi perfeita e ela tem um curso. O curso é em direção aos filhos de Deus. Sei, Pai, através da tua escritura chegarão tempos difíceis, Pai. Homens amantes de si mesmos, homens orgulhosos, que aborrecem pai e mãe, não cumprem seus contratos, não vivem uma vida decente, fala mal dos outros, vive indignamente, Pai. Esse é o tempo, nunca vi tão tempo terrível, Pai. Mas coloque em nosso coração piedade, consolação, amor pelos uns pelos outros, Pai. É o que eu te peço, e que possamos refletir a imagem de Cristo, porque somos a noiva do
Deus.